Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou. Hoje a gente não vai falar de gestão de Não, mudanças. por favor, Não vamos desista. falar. A gente traz outro tema. A gente tem um convidado muito especial, que é o Rodrigo da Numen. Aqui do meu lado, a Leila. Depois vou deixar ambos se apresentarem, né? Mas eu queria abrir um pouco aqui a minha fala, como eu conheci o Rodrigo rapidamente. É um cara que eu descobri nas redes sociais. Eu acredito muito nas redes como um caminho, uma construção de pontes. E o Rodrigo prontamente atendeu o meu oi. E hoje estamos aqui, trocando algumas figurinhas. E vai ser muito bacana o nosso bate-papo. Rodrigo, fica à vontade. Legal, poxa vida, muito obrigado, Francisco, e legal aí para todo mundo que está acompanhando também. Realmente, né, foi uma experiência, né, nós nos conectamos ali primeiramente pelo LinkedIn especificamente, né, e eu fico muito feliz, porque eu tenho muito isso como uma missão de compartilhar, né, o pouco que eu aprendo, né, eu acredito muito nesse poder do compartilhamento, e através de alguns vídeos, alguns conteúdos, né, você se interessou, quis saber um pouco mais sobre o assunto, e a gente começou essa amizade que virou uma parceria mesmo entre empresas, né? Então, poxa, isso é fantástico mesmo. Uma honra estar aqui com vocês. Me apresento? Posso? Sim, Bom, então eu sou o Rodrigo. Aqui quando a gente está gravando, eu tenho 44 anos, né? O pessoal fala que parece menos. Não, 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 acho que só eu acho isso. Eu trabalho na Numen há quase 5 anos que eu estou na Numen. Eu vim da área de negócios, então eu era de supply chain e logística durante 20 anos. Até um ponto interessante, né? Eu sei que aqui a gente fala bastante, né, sobre mudanças, né, nas organizações. Eu gosto de refletir sobre uma mudança minha de carreira mesmo. Eu tinha quase 40 anos na época e decidi fazer essa mudança, né, saindo de supply chain, boa parte desse tempo, dos 20 anos como gestor, para atuar na área de tecnologia, como consultor a princípio, né, e agora atualmente apoiando na transformação de negócios, que é o Signável e o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Moro em Guarulhos, né, nasci e moro em Guarulhos, sou casado, tenho 3 filhos, é, basicamente é isso daí. E de novo, né, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável aqui, tá bom? Leila? Bom, todo mundo acho que já nos conhece, né, Francisco? Estamos em alguns vídeos da rede aí, ultimamente. E eu acho que queria agradecer a participação do Rodrigo. Ele também me atendeu prontamente quando você falou do Rodrigo. Eu fui lá no perfil, falei, Rodrigo, vamos conversar. E aí a gente teve uma grata surpresa, porque as empresas já eram parceiras, né? Então, acho que foi um ponto de conexão bem bacana. Nosso CEO também teve conversando com o pessoal lá da Numen no dia que a gente foi falar especificamente do Signavo, que é nosso tema aqui hoje. Então, muito obrigada, Rodrigo, por nos atender. E eu sou a Leila, a diretora de Advice da HRPF, e hoje estaremos aqui falando sobre outra torre de serviço da área de Advice da HRPF Brasil. E hoje eu falarei menos, deixarei mais o Francisco falar, porque ele que tá dominando aí Signave, o processo, ele tá super navegando nessa onda. Então eu vou deixar ele com todo esse contexto aí. Mas você me deixa fazer algumas perguntas? Claro, Ah, então tá bom, total. tá tudo certo. Mas eu conto com os meus parceiros para essa nova caminhada, né? Rodrigo, você já deixou aqui entre linhas que você veio, né, da área de logística. Eu tenho muito na minha cabeça que a logística ela tem muitas etapas, desde a aquisição da matéria-prima até o produto chegar na mão de um cliente. A gente está falando de muitos processos, certo? Então você com certeza sabe o valor de um processo bem desenhado. E eu já vou começar com uma reflexão. Se os processos das organizações hoje falassem, o que eles estariam dizendo? Muito Esse boa, meu Fusca falar, você muito Se o tirou meu boa, Fusca isso? falasse, muito bom, Francisco. depois a Boa, gente entra em boa tecnologia. metáfora, muito legal. E é interessante, né? Porque assim, como eu falei, vindo, né, de uma área mais operacional, como a logística, os processos operacionais físicos,
eles até conseguem falar um pouco mais, digamos assim, tá? Se você faz uma observação, por exemplo, durante um tempo, você investe um tempo ali observando o processo de separação de um produto, observando o processo de carregamento de um caminhão, ele está, de certa forma, falando, né? Agora, quando a gente traz para o âmbito administrativo, então vamos pensar, por exemplo, um processo todo de onboarding, né? Quantas coisas invisíveis estão acontecendo e elas não estão falando, digamos assim. É muito mais desafiador quando você vai para um processo que é totalmente, ou boa parte dele, ele é administrativo. É como se eles fossem, de certa forma, mudos, né? Por si só. Aí entra muito disso que a gente vai conversar hoje, né? Como conversar com esses processos aí que acontecem, que são importantíssimos, que fazem a diferença na vida de uma organização, na vida das pessoas, mas como trazer visibilidade, como fazer com que eles falem de fato, né? É bem essa a proposta da nossa conversa hoje. Muito boa a analogia. Por que que ainda a gente tem um pouco de ranço? Existe essa palavra, né? Quando a gente inicia uma fala sobre processos. Porque o tema ainda é tão não agradável, doce, mas que certamente é importante para nós. Sem dúvida. Eu vejo nas iniciativas que eu participei, e aí pensando também no meu tempo ali na área de negócio, né? Eu acho que muitas vezes, quando você vende a questão de falar de processos somente por eles em si, pelo processo em si, né, a gente não começa o dia falando assim, olha, poxa, hoje eu preciso mapear um processo. Não, eu preciso atingir os objetivos da organização, eu preciso entregar a peça para um cliente, eu preciso atender bem ali a estrutura de recursos humanos do meu cliente. O processo, se a gente só olha para ele como se ele fosse um fim, realmente não há valor nisso. Eu acho que o grande desafio é esse. Quando você vai começar uma iniciativa de gestão de processos, é vender o valor que aquilo tem na transformação do negócio, a importância. O fluxo em si, não é, poxa, terminamos 295 fluxos de processo. Parabéns. Agora, o quanto que de repente 10 fluxos bem feitos ajudaram você a identificar oportunidades, e essas oportunidades geraram uma transformação na questão financeira, na questão de bem-estar dos colaboradores. Aí você começa a entender que o processo é um meio. Resumindo, acho que essa pergunta, por que ainda existe esse certo, né, pé atrás em relação de processo, é porque muitas vezes é um desafio vender o resultado, o porquê. Por que mapear processo? A gente tem que começar pelo porquê, né? O Simon Sinek, ele fala muito disso. Comece pelo porquê. Porque o processo em si, ele não é a coisa mais legal do mundo, mas o que ele permite que você faça, aí sim. Então, vender mais esse resultado, eu acho que é um pouco disso. Você fez eu lembrar também de uma questão que diz respeito, você falou do porquê, né? Eu gosto do e se. Então, no momento que você também está desenhando ou mapeando esses processos, você vai identificar melhorias. Exato. E aí o e se Perfeito. cai bem nesse momento de você tentar encontrar um caminho que vai te dar mais celeridade no processo, mais segurança no processo. Isso é valor naquilo que a gente está se propondo a fazer quando você está mapeando um processo, né? Perfeito. Francisco, eu falei que eu não ia falar, mas Fala. Nossa, tem uma tá coisa que... liberdade total. Fala. Mas olha, assim, nós estamos, né, assim, estruturalmente organizados de uma forma que eu estou um pouco mais conectada com gestão de mudança, você um pouco mais com o processo. Mas assim, o processo está do lado de gestão de mudança. Sim, Então, sim, não é o total. nosso tema aqui, mas a hora que o Rodrigo fala sobre as oportunidades, e aí o quanto, e que o processo é um meio, né? Cara, assim, borbulha a gestão de mudança na minha cabeça, porque você fala, até para que consiga atingir os objetivos que a companhia tem, e de repente até aqueles processos que não falam, né? Que tem Exato. etapas invisíveis ali, porque quando a gente vai mapear, o cara às vezes nem sabe falar o que acontece na íntegra e que é importante, mas o quanto de fato a empresa conhece como se faz aquele processo ou aquela rotina para que isso seja replicado, né? Isso é total gestão de mudança. Então, assim, Exato. como que eu ensino outras pessoas a fazerem do meu jeito, que é o jeito que o meu negócio roda, né? Que é o jeito que o meu negócio tem eficiência. Então,
não tem, assim, borbulhou aqui para mim falar de gestão de processo e tá ali do ladinho de gestão. Então é por isso que somos pares, né, Aí, Francisco? ó. Gestão Sim. de mudança Tá e gestão de junto. processo. Sem dúvida. Se Sem soltar a dúvida. mão, cai. Perfeito. Muito bom, O que muito eu bom. vejo também, Rodrigo, na questão do processo, é ele servir como um acelerador de aprendizado. Não é pura e simplesmente fazer o mapeamento, desenhar as caixinhas, mas assim, quando isso está ali disponível, até para um onboard, para que quando chegar alguém novo no time e você entrega esse material para ele entender como que funciona o caminho das coisas, eu acredito muito que ele é um acelerador de aprendizado. Não sei se você compartilha Exato. da mesma. Sem dúvida. Tornar visual, né? Tornar visual, que é invisível, é muito importante. A gente conversando aqui, eu lembrei, tem um texto milenar, é um texto muito antigo, né? Que diz assim, né? Escreva a visão em um lugar onde as pessoas possam ver, até mesmo se elas passarem correndo ali, elas vão poder ver aquela visão, elas vão poder ver aquilo que está escrito. E, poxa, isso é um texto de, sei lá, se bobear, acho que uns 3.000 anos, né? É a importância de você tornar realmente visível. Porque o que está acontecendo dentro aqui, de cada um de nós três aqui, cada um tem uma visão desse momento aqui. Agora, quando você torna visual, você expõe, você facilita justamente esse entendimento. Você ganha muito. O pessoal fala, né, que uma imagem vale mais que 1.000 palavras, né? É um pouco disso mesmo. Transformar em visual, em algo que é mais palpável, aquilo que muitas vezes está escondido. Sem dúvida nenhuma, a aceleração que tem no processo de aprendizado e de oportunidades, como você falou. As ideias surgem. E se ao invés da gente trilhar esse caminho, poxa, olhando aqui, se a gente fizesse por aqui, se a gente fizesse de uma forma nova, uma forma melhor, né? É justamente essa mesma a visão. Ô, Francisco, até você que está estudando muito sobre IA também, o Rodrigo está muito ligado agora ali, né, nessa transição com tecnologia, até para que você possa dar esse próximo passo e seja efetivo, você precisa desse processo bem mapeado, de conhecer como as Isso. coisas acontecem, porque senão você só vai ter a ferramenta ali, você não vai ter Exato. a tecnologia agregando valor dentro do que já é o negócio, né? Então, Exato. isso é bem interessante pensar com esse viés. Não viés, mas sobre essa ótica também, né? Sim, sem dúvida, de organizar. Acho que é um outro ponto que nas minhas caminhadas, né? Já faz o quê? Uns 30 anos. Uns 30 anos nessa caminhada de RH, o que eu venho percebendo é a questão do processo sem dono. Então, é importante a gente fazer o mapeamento, é importante a gente revisitar, mas vejo algumas situações onde não tem ou tem dois donos. Tá? Exato. Então, é importante a gente sempre ter definido, né, um ator principal para que atualize, né, esses processos, que tenha alguma agenda específica para manutenção, enfim. Você entende que tem que ter um dono no processo? Exato, sem dúvida nenhuma. Nessa jornada, né, as iniciativas que eu percebo, a grande diferença entre iniciativas de sucesso e iniciativas que fracassam em relação, de verdade, a quase tudo no mundo corporativo, né? Mas falando especificamente agora de gestão de processo, é a questão realmente de ter esse dono e de ter um patrocínio, né? De ter um patrocínio forte, alguém da liderança que realmente entendeu o porquê, que sabe que mapeamento de processo não é meramente para encher um portal com um monte de fluxos ali que não servem para nada. Então tem esse dono, né? Isso, dono da iniciativa, isso sem dúvida nenhuma. E olhando para as organizações também, agora pensando nos processos mesmo das organizações, é muito importante ter essa clareza, né? Do dono, nesse meu tempo todo em supply chain, o que eu observava, as maiores ineficiências aconteciam principalmente na transição entre áreas. Então imagina assim, o processo da área X, a pessoa assumia que o processo dela ia até colocar esse papel em cima dessa caixinha.
E a área que recebe aquele processo, né, figurativamente aí pensando, entendia que ela receberia na mão dela esse papel, tá? Digamos assim, tá? Para simplificar. E aí ficava aquele vazio Sim. ali, né? Poxa, e aí? Né? Não, mas eu fui até minha parte é até essa caixinha. Então, quem é o dono dessas transições? As transições entre áreas, entre pessoas também, mas principalmente entre áreas, são muito desafiadoras. E aí entra muito esse aí. Você é o dono desse processo e até onde ele vai, de onde ele começa e até onde ele vai. De novo, né? Sem ter essa clareza visual de onde as coisas começam e terminam, a chance de acontecer esse exemplo, bobinho até que eu passei aqui, é muito grande. E acontece demais das pessoas acharem, eu terminei minha etapa, né? Eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, a relação de logística com a área de compras sempre é muito forte. Então, por exemplo, a liberação, compras entendia que eles liberavam um fornecedor se eles terminassem uma etapa X, por exemplo, no SAP, que era, liberar um programa de remessa ou um pedido de compras, por exemplo. Só que para a logística, por exemplo, só apareceria aquele pedido se a área tivesse colocado um negócio chamado LOF, lista de opção de fornecimento. Isso num contexto que eu trabalhei. E acontecia muito que a área de compras achou que tinha terminado o trabalho dele, e logística achava que não tinha chegado para eles, né? Resumo da história. Faltava o produto, porque ninguém comprava, né? E aí ficava aquela briga interna ali, assim, mas poxa, de fato, até onde? E agora não é nenhuma questão de defender uma área ou outra. Muitas vezes o problema é a falta justamente de quem que é o dono, e esse dono de processo, ele vai até onde e ele começa aonde. É a importância de ter o visor. Isso não acontece no Ah. RH, Não, né? então, Isso não RH não acontece no tem, né? RH, não acontece. a gente vai falar de RH aqui, mas, Francisco, pensando no nosso cenário, e aí isso é para tudo, né? No caso, você entende que tem que ter um dono da transição também? Por que que eu pergunto isso? A gente vive muito esse desafio, e eu fui por muitos anos a gestora do suporte, né, da HRPF Brasil, mas quando se implementa um projeto, e esse projeto vai depois, né, seja para qual consultoria ou para nossa também, internamente, para um suporte. E essa transição é muito dolorida, e é exatamente isso que acontece. Assim, a gente vem evoluindo, né? Todo mundo tá aqui nesse mundo e as empresas também para evoluir, mas sempre tem um ponto de dor na transição. Exato. E eu vendo as experiências, e aí muito bom a gente fazer esse paralelo, a gente brinca, né, desses exemplos de logística, eu imagino que processos, né, porque envolvem pessoas, né? Eu acredito que o grande ponto é entender justamente quando termina uma transição, né? Normalmente nós vivemos, e cada vez mais num mundo muito acelerado, nós temos outros objetivos, outras coisas acontecendo, então eu quero, cada pessoa sempre vai querer cada vez mais encurtar o seu envolvimento com uma determinada atividade. Então, eu presumo muitas vezes que o término dessa transição, né, dessa transferência de conhecimento é quando eu vou lá e mando um PowerPoint para você dizendo como é esse processo, eu coloco como check e eu vou embora. Tá? Eu vou embora, às vezes dentro da mesma organização, eu vou já para um novo projeto e tudo mais. Eu percebo que o que falta muitas vezes quais são os critérios realmente de validação. Olha, eu terminei essa transição. Vocês são de RH, conhecem muito mais de liderança situacional, né? Eu lembro quando eu trabalhei, quando eu virei líder, gestor numa das empresas que eu trabalhei, eu fiz um curso sobre liderança situacional, investimento da empresa. E aquilo abriu minha mente, né? Porque aquela questão de entender, assim, por exemplo, primeiro você faz e a outra pessoa observa, né? No começo a pessoa não sabe nada, você está só observando, depois vocês fazem meio que juntos, daqui a pouco a pessoa faz e você observa, e num quarto nível a pessoa está tocando e você vai saindo de cena gradativamente, né? Eu acho que às vezes nas transições falta um pouco disso. Muitas vezes quem está querendo passar a atividade quer passar rapidamente, passei, poxa, beleza, check, mas de novo, falta clareza, né? O que de fato garante que aquela parte a transição aconteceu? Não adianta, eu tenho falado isso em algumas palestras, alguns eventos que eu participo, não adianta chegar e perguntar à pessoa assim, você entendeu? Porque dificilmente a pessoa vai ter aquela coragem de falar que não entendeu perfeitamente. E às vezes a pessoa também está numa correria e quer terminar aquela reunião. Entendi, depois eu dou um jeito e aprendo. E aí muitas vezes essas transições acontecem desse jeito. Olha, eu passei, aí o outro acha que recebeu, e aí no final das contas não aconteceu. Gestão de Né? mudança de novo também, É, Francisca. não tem como, não tem como fugir, né? Acaba permeando tudo, é verdade. Rodrigo, eu vou entrar num tema que eu acho que brilha os seus olhos como brilhou o meu.
a gente foi apresentado, né, o Signavio como uma ferramenta para a gente trabalhar dentro da nossa área de advice. E eu, obviamente, fui estudar junto com a Leila, a gente compartilhava muitos conteúdos, foi onde eu cheguei em Vossa Senhoria, e confesso, eu fiquei muito encantado, porque também fui buscar capacitação, né, em metodologia de processo, BPM, enfim. Explica para uma criança de 10 anos o que que é o Signavio. Muito bom, Francisco. Bom, eu vou até trouxe alguns vídeos curtos para a gente mostrar depois, tá? Depois eu vou pedir para ir disparando aqui, mas contextualizando, o Signavio ele é uma suíte da SAP de soluções voltadas à gestão de processos. Então, quando a gente fala, você tem o Signavio, é tipo você falar assim, você já está usando o SAP, o S4, por exemplo? Ah, estou usando, mas quais módulos você está usando? Então, o Signavio, dentro dele, ele tem alguns módulos. Antes ainda, né, o Signavio ele também faz parte de uma suíte maior, tá? Que a SAP tem chamado de Business Transformation Management. Então, o Transformation aí entra justamente em Change Management, em tudo isso que a gente está falando, né? Nós falamos aqui rapidamente de IA. Todo mundo tem que se transformar, porque eu quero ter a IA, mas eu estou organizado, eu estou preparado para isso, meus processos são robustos o suficiente. Um dos eventos que eu participei esse ano eu achei interessante, né? O palestrante ele comentou que no ano 2024 ele viu muitas empresas com essa fome de implementar a IA, né? Precisamos fazer a IA. E elas começaram a fazer alvo ao tiro, né? Não é o tiro ao alvo. Então, assim, eles pegaram assim, nós precisamos de IA. Agora joga IA e busca um processo. Então, não era assim, quais processos nós são vulneráveis, onde nós temos pontos que talvez a IA possa ajudar. A gente partia do nós precisamos ter IA. E aí acabaram criando soluções sem muito sentido, né? E sem estar preparados efetivamente para isso. Então, o Business Transformation Management ele entra muito nessa linha. Nós vamos falar hoje de Signavio, que é a suíte, né, que fala sobre processos. A gente tem uma camada que fala de arquitetura, que é o LeanIX, uma outra solução, uma outra empresa que a SAP adquiriu. E uma outra solução chamada WalkMe, que ela é de adoção digital. Outra empresa que a SAP comprou também, que inclusive no futuro a gente pode até pensar em fazer um evento sobre ela. Acho que ele conecta bem, pode ser que seja interessante, tá? Mas para hoje, vamos falar do Signavio. Porque falando de adoção, eu já queria falar de gestão de mudança de novo, Francisco. Exato. E ela é uma baita de uma ferramenta que apoia bastante. Mas até para isso, a gente precisa, como a gente está falando bastante desde o começo, né, ter essa clareza dos processos. Então, o Signavio ele nasce nessa proposta. Ele é muito embasado ali na metodologia do BPM, né, de você desenhar efetivamente os processos, ter um padrão para esses processos, mas dentro dele tem uma série de ferramentas, tá? Eu vou mostrar aí, a gente vai mostrar algumas delas aí, o Collaboration Hub. O Collaboration Hub é meio que o grande portal do Signavio. Ele é um portal onde você tem acesso a todas as documentações que você gerou ali, os fluxos de processos que você constrói. Então você consegue convidar, como o próprio nome já diz, né? Colaboração. Colaboração é a chave, é onde você organiza, você convida a sua organização a participar, a entender como estão desenhados esses processos, e não só os processos isolados. Você cria ali, por exemplo, a cadeia de valor como um todo. Poxa, como que é a nossa empresa lá no nível mais alto, assim, a estrutura dela? Esse é o modelo. E daquilo vai desmembrando em processos, subprocessos, até chegar em tarefas, em instruções de trabalho que mostram ali efetivamente como que é o dia a dia. Dentro do Collaboration Hub você consegue, por exemplo, convidar os colaboradores a indicar algum ponto de dúvida, ou um ponto de divergência também, porque processos mudam, né, o tempo todo. Então, como o próprio nome já diz, é um portal onde você vai incentivar a colaboração entre as pessoas. Aí o Process Manager é a solução de desenho de processos, que a gente está comentando bastante aqui, onde você vai de fato desenhar, fazer todos os fluxos ali principalmente, e aí muito inspirado, por exemplo, em outras soluções aí de mercado, né? Talvez você me perguntem, mas qual que é o grande diferencial, né? Por que usar, por exemplo, o Process Manager e não usar uma outra solução de mercado?
Como eu disse, o Signavio ele é uma suíte, com uma série de outras ferramentas, de outras soluções também. Então, isso que você vai fazer, os processos que você desenha no Process Manager, eles vão ser úteis em outras coisas que a gente vai falar na sequência aqui também. Esse já é um dos motivos, tá? É uma solução SAP, então toda a terminologia, toda a tecnologia que você vai no dia a dia, né, é muito interessante para quem está no ecossistema SAP, isso é uma vantagem. Ah, Rodrigo, mas eu não estou no ecossistema SAP, nem planejo, estou numa outra solução. Não tem problema, você vai beber dessa fonte também, vai usar essas referências, né, de bons processos, de boas práticas também. Então, basicamente, e você consegue também integrar muito facilmente, por exemplo, com o LeanIX, com outras soluções do ecossistema da SAP também, né, que é bem Rodrigo, é interessante. esse módulo que você não precisa exatamente desenhar, você pode partir de um desenho que já existe, ou é outro módulo? Nesse módulo, a gente tem um que é mais específico ainda, mas aqui a gente tem um recurso chamado Quick Model. Tem até um videozinho bem rápido ali explicando um pouquinho. O Quick Model você consegue, por exemplo, descrever numa tabela os seus processos, quem é o responsável, quem é o dono, quem faz o quê, quais as áreas, qual a frequência que essas pessoas fazem isso, a frequência média, o tempo médio que ela leva. Você faz isso numa forma de tabela, parece como se fosse um Excel ali dentro do Process Manager, do Signavio. Você escreve essas atividades, inclusive os ICs e tudo mais, e aí você dá um clique, ele transforma isso Num fluxo. num fluxo. Ah, que Ele já legal. é legal. Mas eu acho que eu sei onde você quer chegar, que esse a gente já vai falar Então daqui a tenha pouco. calma. Que ele vai, exatamente, ele ainda é um avanço ainda mais incrível. Uma outra coisa legal que tem no Process Manager é a simulação de fluxo. Simulação de fluxo, você desenhou o fluxo ali, você desenhou o processo, e você colocou essas informações, qual a frequência que aquilo acontece, o tempo levado, e você já tem uma estimativa do custo hora daquelas pessoas que desempenham aquelas atividades. Tudo isso você Isso é preencheu ali. fantástico. Você preencheu, você fala assim, beleza, deixa eu simular esse processo então, numa recorrência dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de um ano. E você consegue simular, inclusive, cenários diferentes. Poxa, a gente vai aumentar essa frequência agora, esse volume. Sei lá, nós tínhamos um fluxo de contratação de pessoas, a gente sabe que vai ter uma nova unidade de RH, uma nova unidade, o RH vai ter que trabalhar pesado durante um período para contratar pessoas para essa nova unidade. Então, sei lá, um fluxo diário ali de onboarding, por exemplo, de 10 pessoas, ele vai subir para 30 pessoas, ou de contratação que seja. Você consegue simular e falar, poxa, com a minha equipe hoje, eu vou ter um gargalo, eu vou ter que precisar de mais horas, ou seja, vou ter que converter em mais pessoas. Você simula, de novo, com bases em dados teóricos, em dados hipotéticos, dados do seu estudo, mas essa é uma solução que faz parte do Process Manager. Quando eu naveguei, eu lembro muito bem dessa Legal. etapa, é encantador, porque é os dois Sim, lados, né? Eu vou abrir uma planta, eu vou precisar de mão de obra, exato, ele já orça, exato, como também posso identificar o contrário, Qual é exato. o né? processo que é mais Exato, custoso hoje, né? exato, exato. E aí entra, porque que um ponto importante, né? Empresas que atuam em processos de melhoria contínua, que já despertaram para a importância disso, e provavelmente empresas, por exemplo, que vão consumir um serviço de advisor igual o que vocês prestam, eu acredito que são empresas que já, de certa forma, despertaram, porque a gente tem aquelas empresas que não vão nem buscar um apoio, uma consultoria, mas se vão conversar com vocês é porque já tem esse intuito. Uma área de melhoria contínua consegue simular, não só para processos de RH, mas toda a organização ali, esse tipo de alteração, de redução ou de aumento, de oscilações, de mudança de cenário e também, por exemplo, e se a gente automatizar esse processo? Hoje esse processo consome muito, e se a gente automatizar, poxa, a gente consegue liberar essas pessoas para uma área criativa, para uma outra atividade aqui dentro. Então, é bem Fantástico. Então interessante. hoje você entende que o Signavio, ele ajuda a melhorar essa questão da cultura de melhoria contínua dentro das organizações. Exatamente, exatamente. E esse é um dos porquês que tem que ser apresentado. Se o Signavio for vendido apenas e tão somente como uma solução para você criar fluxo,
isso vai ficar, eu costumo brincar, no fundo da gaveta de alguém daqui a alguns meses, né? Em anos, vai ficar daqui a alguns meses. Agora, quando você entende, por exemplo, o potencial de que, e se, eu gostei muito disso, e se eu fizer diferente? E com essas simulações de fluxo, você tem isso muito rapidamente. E se eu aumentasse aqui, se eu diminuísse ali, se eu mudasse, se eu automatizasse? Isso tudo a gente está falando do Process Manager, que cá entre nós, tá? Lembra que eu falei que o Signavio é uma suite com várias soluções. O Process Manager e o Collaboration Hub, não vou falar de valores, é porque o vídeo ele vai ficar aí muito tempo, né? Isso vai mudar muito. Mas não são investimentos assim, sabe? Extremamente É um altos. pacote inicial mesmo E ali. que transforma e que já ajuda demais. E você falando de pacote inicial foi muito bem lembrado. Muitas empresas, elas que foram para o SAP Rise, né? Aí falando do ecossistema, elas já têm licenças, tanto do Collaboration, que eu falei primeiro, quanto do Process Manager. E muitas, inclusive, estão lá com essas licenças guardadas. A gente fala assim, sabe o tesouro perdido no meio da bagunça? Tem aquele programa que o pessoal vai vender lá as coisas antigas e achei esse negócio lá em casa aqui e o negócio vale milhões. Tem muitas empresas que estão com o Starter Pack, que é o pacote inicial que a SAP ofereceu, e não sabem. Às vezes vê um vídeo, né, assim, ou vê um material sobre Signavio, às vezes estão com essa dor ali, poxa, eu queria ter uma solução. E já tem licenças lá em casa que poderiam estar usando, né? Rodrigo, Interessante. eu conheci empresas que fazem essa simulação no Excel. E nada contra o Excel. Mas vamos imaginar quanto tempo ela ganharia tendo essas Exato. simulações a cada 5 minutos, se ela quiser simular um Exato. cenário, Exato. sem se preocupar com as fórmulas no Excel. Exato, exato. E você grava esses cenários, poxa, agora eu quero fazer de novo, cria outras simulações, compara, inclusive. É bem interessante, é muito legal. Isso aqui eu estou falando então dos pacotes mais introdutórios do Signavio, tá? Tem uma série de coisas, eu não vou falar de todos eles aqui, mas assim, dos principais, aí a gente vai para o Process Intelligence, que eu tenho também um videozinho. Aí o Intelligence, eu brinco assim, que esse é aquele que quando a gente vê realmente, eu falo, né, a primeira vez que eu vi o Process Intelligence, eu já estava na Numen, e eu falei, eu lembrando das minhas épocas de gestor em supply chain, eu falava, como eu queria ter uma solução como essa. Acho que vai servir para RH, então, Eu, Francisco. eu vou soltar uma que acho que só os mais velhos vão lembrar. Fica que nem pintinho no lixo, é isso? Exato, exato. É incrível. O Process Intelligence, ele vai trabalhar com base nos dados dos seus sistemas, tá? Rodrigo, eu não tenho SAP, não tem problema, pode ser o sistema que for, o ERP que for, e não só do ERP, tá? Dos sistemas que a empresa utiliza. Ah, eu uso ali o SuccessFactors para fazer a parte de gestão das pessoas e tal. Você extrai os dados diretamente da fonte. Não vou mentir, ela tem uma complexidade maior de preparação e de organização desses dados, tá? Porque até então a gente estava falando de soluções onde a gente trabalhava com entrevistas, com levantamentos, porém com o risco, né, frequente de algum viés, de algum ponto cego, da pessoa, do entrevistado ali, às vezes, ou por esquecer, ou até por uma omissão mesmo, deliberada ali de dizer, eu não vou falar exatamente como que eu faço, isso pode ser. Agora, o Process Intelligence, ele vai trabalhar diretamente na fonte de dados, né, e vai gerar os fluxos com base nisso. E aí é interessante, porque quando a gente roda essa solução, a gente vê, por exemplo, um processo simples de. Vou pegar um exemplo de compra de produto, mas se a gente fizer um de contratação de pessoas, é certeza que você tem inúmeras variações desse fluxo. Tem um fluxo principal, poxa, a abertura da vaga, o início das entrevistas, a entrevista técnica, a entrevista comportamental, o preenchimento de um DISC, por exemplo, O beleza. Rodrigo já dá para vir para RH. Olha aí, hein? eu já Ele tô, escreveu eu direitinho, estudei pô. antes de vir pra Não, cá, tá eu no estudei, parceiro. eu estudei, não pode, não pode, eu estudei antes de vir aqui. E daí você tem todas essas informações, mas você vai ver, esse é o fluxo ideal, mas assim, vai ter pessoas que vai ter um fluxo porque de repente naquela organização veio um currículo lá top-down, assim, ó, esse currículo aqui, passa aqui na frente e vai começar ali. Tá tudo bem, não vamos entrar no mérito, mas Numa determinada exato, etapa da já jornada para entra aqui, frente. não vai, né? Não tem a vaga, não tem nem a vaga. Esse currículo já, essa entrevista já foi realizada. E você começa a ver as quantidades de variações. E aí você já começa a perceber que o fluxo ele é muito bom, traz muita clareza, mas quando você olha o processo real, lembra que a gente falou na abertura de transformar visível o que é invisível? Sim. O Process Intelligence ele faz justamente isso, né?
O ponto é, né? Às vezes, quando a gente apresenta numa primeira rodada, algumas pessoas até se assustam, porque vai aparecer tudo. Porque nesse caso ele serve como um auditor também, né? Exato, Então, beleza, exato, como que as coisas estão acontecendo? Está desenhado de um exatamente. jeito, mas Exa acontece de um outro jeito, já tem Exatamente, problema, né? exatamente. Por isso fica o convite até. Áreas de controles internos, por exemplo, que aí vão atuar tanto ali com a parte de RH, com a parte de finanças, com a parte legal, com a parte de compras, áreas de controles internos que precisam ter a garantia de um compliance, né? O Process Intelligence é a solução, porque aí você não parte do pressuposto da entrevista, da conversa, você vai direto na fonte mesmo. E ele cria, né? Vai estar passando ali os videozinhos no fundo, ele cria esses fluxos mesmo, de novo, com todas as variações possíveis. Você consegue criar indicadores, consegue aí agora com base nisso criar alertas também, você cria, aí você vai para uma inteligência artificial com base em dados reais. Poxa, meus dados estão chegando, tá travando muito nessa parte, tá demorando muito tempo, por exemplo, na questão das entrevistas. O que eu consigo criar numa camada aqui que eu facilito essa triagem inicial, né? E aí, lógico, aí você vai aplicar uma inteligência artificial não aleatória, não o alvo ao tiro, né? Mas sim, você já sabe um ponto ali de fricção, um ponto de desafio maior dentro do seu processo. Porque às vezes você idealiza um processo, né? Pensando num fluxo teórico, e você fala, vai rodar, tá tudo, né, dentro do compliance. Mas na hora que você vai para execução, você Exato. encontra pontos que você não tinha pensado no desenho do fluxo. Aí você fala, cara, isso aqui eu imaginei que Exato. funcionaria, mas tá travando o processo. Exato. Vamos eliminar essa etapa, ou vamos, como você trouxe, trazer ferramentas tecnológicas para ajudar nesse ponto, né? É uma outra maneira também de identificar gargalo e outras Exato. coisas que podem estar emperrando o processo. Exatamente. Uma dos requisitos aí do Intelligence, você consegue, por exemplo, subir o seu fluxo padrão que você desenhou lá no Process Manager e nomear as atividades, né? E aí ele vai gerar para você um conformance check. Ele vai falar assim, vamos ver quantas vezes o seu processo está acontecendo igual ao desenhado. Muitas vezes, quando a gente roda isso, muitas Aquela fase vezes... que ele põe os fluxos dois em Ele paralelo. compara, ele fala ali, esse é o Você fluxo faz um que você upload. desenhou e esse é Isso aí eu esse é o que fiquei ele está acontecendo na prática. queixo caído. Muitas vezes, menos de 30% das ocorrências o processo acontece. Às vezes bem menos, tá? 30% eu tô falando um número quase que, às vezes acontece, mas eu nunca vi mais do que isso, tá? 30% das vezes que esse processo acontece, ele realmente acontece conforme o desenho. Nossa. Então, por quê? De novo, até uma própria ida e volta, porque no fluxo você não vai falar, poxa, a pessoa fez uma segunda entrevista, poxa, isso não era o fluxo, mas na prática acontece. Por que será que acontece? Será que 40% das vezes está acontecendo uma segunda entrevista? Será que a gente desenhou certo processo? Será que tem alguma ineficiência? Aí começam de novo os ICs, como o Francisco falou ali muito bem, né? E se a gente fizer de uma forma diferente? Mas, de novo, com base em dados. Eu ainda, tá? Isso é uma coisa minha, eu acredito, assim, eu gosto muito não é meu forte de carreira a parte de dados, mas eu gosto muito da importância, acho fundamental. Porém, tá? Sempre o que a gente recomenda para os clientes, saiu um resultado, vamos averiguar. Porque às vezes, né, tem um livro, né, que chama Rápido e Devagar, que ele fala sobre os pensamentos, né, a forma nossa de pensamento. E às vezes a gente é rápido no julgamento, né? A gente olha e fala assim, rodou aqui a parte. Não, eu vou pegar aquela pessoa, a gestora do recrutamento e seleção, não acredito que está acontecendo isso. Toma uma decisão bem drástica, mas nem foi entender, sabe? Poxa, o que de fato aconteceu? Às vezes até a própria ferramenta não está permitindo que o processo aconteça da forma que foi desenhado, né? Exato. Num primeiro momento, será que eu configurei corretamente os dados? Tem a frase do Jung, né, que ele fala assim, domine as técnicas, conheça todas as técnicas, mas tocar uma outra alma humana seja apenas uma alma humana. Então, eu gosto muito de tudo isso, de tecnologia eu sou fascinado, acho super importante, mas tomar o cuidado de não ser muito rápido no julgamento e já daqui a pouco dar um veredito sem entender, principalmente em fases iniciais. Vamos entender, vamos conversar. Veio à tona o problema, vamos ter essa maturidade de conversar, de entender, não já na forma, olha aqui você tá, não. Vamos construir, né? Esse é o Process Intelligence. E para fechar a apresentação do Signavio que eu trouxe aqui, tem o Process Insights.
Essa é uma solução específica para quem está no ERP da SAP. Hoje ele funciona no ECC, que é essa versão que está saindo aí, está em phase out, né? No S4 principalmente, é claro, e no Ariba, tá? Eu até perguntei para meus colegas lá se já tem um plano de ter o Process Insights, por exemplo, no SuccessFactors. Há rumores, mas assim, ninguém me soube me dizer, né, se já tem. O Process Insights, como ele é uma solução da própria SAP, ele já faz muitas identificações dessas que a gente comentou no Process Intelligence, mas ele já tem uma série de pacotes prontos. A gente teve um cliente, por exemplo, que de manhã ele rodou algumas atualizações, algumas notas, aplicou algumas notas e rodou algumas demandas ali, e no início do dia e até o final do dia ele já tinha extraído os dados e já conseguia visualizar os resultados no Process Insights. Esse aqui, ele é muito prático, de novo, por estar dentro do ecossistema SAP, ele já traz uma série de insights. Mas a limitação dele é que ele, de novo, por enquanto ele está focado nessas 3 soluções aí, né? No ECC, no S4 e no Ariba, que é aquela solução de compras. Mas é bem prático também, tá? Isso é visão geral, tá? Tem a parte também de governança dos processos, que eu falei, poxa, se você mapeou, quando que está acontecendo errado, eu não só quero saber, eu quero que ele mande alertas, eu quero que ele crie uma automatização, aí você vai no BTP, que é uma outra solução da SAP, e cria essa camada de automatização. Mas assim, basicamente, passando, né, por cima dos principais pontos do Signavio, são esses daí, Francisco. Demorei na resposta aí, mas eu tentei explicar. Você citou dados indo e voltando, você falou de alguns sistemas. Fala um pouquinho sobre integração, porque a gente, né, sempre quando está num cliente, que você toca um pouco nessa palavra integração, um sistema conversando com o outro, talvez SAP com SAP, ok, mas me fala um pouquinho, assim, a gente deve se preocupar bastante com essa questão de integração com Signavio ou não? É tranquilão? Sendo bem honesto, dentro do ecossistema SAP tá tudo muito preparado, né? Tem uma série de aceleradores e não só SAP, tá? Quando você vai, por exemplo, para Salesforce, que é uma solução ali mais voltada, embora tenha algumas empresas que usam Salesforce também no processo de recrutamento e seleção, né? Mas é mais voltado às vezes para o CRM, para a parte de outbound. Ele tem muitos aceleradores, né? Muitas Legal. APIs já preparadas. Então, assim, quando a gente fala do ecossistema SAP, tá tudo pronto. Quando a gente fala de grandes soluções aí de mercado, citei o exemplo de Salesforce, mas outras ali também que são mais conhecidas, tem muito acelerador, muito pacote pronto já de ETL, de configurar os dados de uma forma que eles já se encaixem muito bem. Quando você vai para soluções locais, às vezes construídas pela própria empresa, é sempre importante, é lógico, né? Você vai ter um esforço maior, não tem como negar, mas, de novo, ter profissionais ali que saibam manipular, né? Manipular no sentido, obviamente, bom, dos dados, né? Organizar esses dados ali de alguma forma, que consiga fazer essa integração. A gente já viu casos assim em que a empresa ela quis fazer um de ponta a ponta e tinha muitas etapas em sistemas mais locais. Até às vezes sistemas desenvolvidos ali por eles mesmos, sabe? E a gente viu, teve sucesso, você consegue sair do outro lado, mas não tem como negar. Há um desafio maior, você precisa de ter pessoas que conheçam realmente dessas informações, tá? De novo, aí para você pegar o ponto a ponta, né? Mas se for solução SAP, aí já tem muita coisa Tá muito bem avançado. muito pronto mesmo, esforço muito pequeno. Até eu não sou, assim, do background técnico profundo, até eu, assim, consigo, né, de novo. Com as soluções mais de mercado, você tem já produtos que ajudam bastante. Posso fazer Pode. uma provocação? Estávamos até conversando sobre isso nos bastidores, mas o Rodrigo falou, já devia estar gravando isso também. Foi mesmo, foi bom o não aquecimento, foi legal, né? né? Mas nós estávamos, inclusive, falando do perfil, né, que deveria trabalhar com o Signavio, qual era a área que o Rodrigo já comentou um pouquinho, mas se é alguém de dados, se é alguém técnico, se é alguém de processo, então é uma... Se tudo isso. Se tudo isso, Exato. mas é uma mistura, né, um pouquinho de todos Exato. esses, porque a gente fala do técnico, de fato, não só de integração, mas da configuração mesmo dos módulos do Signavio, tem essa questão dos dados, né? E a pessoa precisa conhecer de processo, né? Minimamente da metodologia, Francisco, que você está indo muito buscar, né? Então, enfim, precisa entender dessa lógica toda para que a coisa aconteça, né? Perfeito. Você lembra da primeira pergunta que eu fiz para você, quando a gente fez uma call? Vai exigir da memória do Rodrigo. Eu tô até com a minha memória ultimamente, eu não sei não, viu? Não era uma pergunta complexa, não. Eu
Eu comecei falando assim, Rodrigo, você vê Signável no RH? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz para você. Verdade. E eu lembro da resposta. Eu vou antecipar aqui. Aí você pode... Isso. Total. Eu gosto de simplicidade. Total. Simples, isso. direto, sucinto. Continua achando? objetivo. Isso, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tem todo, porque justamente, né, processos, né, durante um período que eu estive na fase inicial na Numen ali, eu trabalhei muito com a governança interna, né, dos processos, e uma área que eu me aproximei bastante foi principalmente recrutamento e seleção, né. Consultoria, a gente sabe que a área de recrutamento e seleção é como se fosse a área de compras, tá? Eu não tô... É a porta de entrada. É aquilo, é o recurso ali trabalhando e a gente sempre percebe esse desafio, altas e baixas, né? E como lidar com toda essa situação. E de alguma forma, né? Nós estivemos ali muito próximos da área para construir os fluxos, para desenhar. Inclusive gerou essa solução, hoje usa uma solução que ali por trás roda com Salesforce para fazer o recrutamento de seleção e tudo mais. Eu tive muito pouca influência direta, mas acompanhei muito, né, a equipe ali que brilhantemente conduziu essa implementação. É processo, então assim, justamente aquilo que a gente vem falando, ter essa clareza, né, de como funcionam esses processos, quais são os pontos vulneráveis, e uma coisa que chama atenção, né, recursos humanos, além de tudo, né, eu fiz a comparação com uma área de compras, né, que você está comprando um produto ali físico, né, ali você está lidando muitas vezes com a história, com uma pessoa que está com uma expectativa enorme de ter uma recolocação, uma família que está às vezes passando por inúmeros desafios, então, poxa, eu trazendo para o meu lado ali de missão pessoal, né, poxa, muito, com certeza é muito importante, né. Francisco, eu conectei essa fala do Rodrigo e a sua pergunta com os últimos trabalhos, né, que nós fizemos de assessment de processo, né? E que é incrível, porque assim, a gente está com uma alta demanda desse foco. Então as empresas querem voltar ali para entender algumas olhando de fato já um pouco mais para a tecnologia, outras olhando de fato para o redesenho do processo. É incrível isso. Mas para o redesenho, empresas que estão há anos no mercado, mas assim, as coisas vão se movimentando, né? O negócio vai mudando e outras necessidades aparecem. Então, é muito. Assim, a gente várias vezes falou, né, Francisco? Nossa, se eles tombarem o que eles desenharam agora para o Signável, se eles tivessem o Signável, eles iam. Ia ser um acelerador assim gigantesco nesse processo e nos próximos também. Porque imagino que isso também, daqui a alguns anos, não sei, depende da evolução do negócio, também vai ser necessário outras revisões, outras visitas nesse processo. Então, o quanto que eles também ganham nesse processo de governança, né, e de revisão e de mudança do processo, mas você falou no começo que as empresas estão olhando algumas, né, que procuram advice, por exemplo, é porque se preocupam com isso. Então, foi muito interessante esse nosso trabalho. E tem total relação com o que o Rodrigo acabou de dizer, né, Francisco? Legal. Um outro ponto que me vem à memória ok, a gente está falando de processos, a gente está falando de tecnologia que vai te apoiar, mas a gente não pode esquecer, que eu acho que não tem, a Leila aborda esse tema com mais propriedade, que é a questão da experiência, né? Que a gente vai entregar no final de tudo. Exato. Né? Então, a experiência seja para o candidato, seja para a recrutadora, seja para a marca da empresa, né? Que tem processos bem desenhados e sabe onde quer chegar. Então, não vejo essa palavra hoje na moda. Eu acho que ela é essencial. O que a gente está entregando como experiência para todo mundo que está inserido nesse processo? Exato. Tem uma solução do Signável, eu não trouxe vídeo dela, infelizmente eu não tenho um ambiente de demonstração dele, mas assim, ela se chama Journey Modeler, né, que é justamente você modelar uma jornada. E aí é muito falar da jornada do cliente, sem dúvida nenhuma. Mas mesmo nessa mesma solução você consegue desenhar, por exemplo, a jornada do colaborador.
desde lá não é nem da contratação, é desde a experiência que ele tem, quando ele é abordado pela primeira vez por uma empresa. A gente viu uma onda, né, muito forte no LinkedIn, principalmente ano passado, de críticas com algumas soluções que não eram humanizadas e tudo mais, e quanto que isso às vezes pega mal mesmo, né? Já começa com uma experiência muito ruim. A gente vê, eu já passei por experiências de processos que eu fui entrevistado há 15 anos e até hoje eu não recebi a resposta, né? Poxa, então assim, Ser é uma eliminado em experiência. menos de 2 cliques. Assim. Exato, exato. E você criar essa jornada até de todo o ciclo de vida do colaborador, né? Desde o processo em que ele é abordado até um momento onde ele é desligado, né? Seja por um motivo ou por outro ali. Você consegue criar essa jornada ali dentro do Journey Model e conectá-la com alguns indicadores, com algumas informações importantes, até com o Process Manager mesmo, com insights com informações que você vai ter dos seus processos ali. Poxa, tá melhorando? Quanto que tá demorando esse processo? Como que tá sendo essa experiência? Porque gerar a experiência é o grande impacto, né? De novo, ninguém contrata porque quer uma série de fluxos desenhados. A empresa, ela quer transformação, ela quer uma transformação, né? E aí entra um ponto, quando você comentava aquilo, eu acho que como transformar todo esse trabalho que é gerado em algo relevante para a continuidade, porque nós, no ambiente de consultoria, né, às vezes eu tô assim, sentindo um pouco mais isso depois que eu mudei, antes quando eu era fixo numa empresa, estava ali dentro e seguia, às vezes, 9 anos numa empresa, 7 na outra. Consultoria a gente tem alguns momentos ali, né? E como ter essa continuidade, essa perenidade, né? E uma empresa semana passada me perguntou, né, Rodrigo, qual que é o grande segredo? E eu respondi assim, que é tornar relevante esse trabalho. E de novo entra nesse porquê, esse porquê repetido com uma frequência muito grande. A gente mostrou lá do portal, do Collaboration, quando você cria essa camada, e isso não vai ficar um PowerPoint escondido lá no fundo, na última pasta do arquivo do computador de uma pessoa, às vezes na máquina da pessoa, né? Você criou isso e divulgou para a organização e mantém aquilo vivo e cria os ritos que são necessários. E a gente bate muito nessa tecla na Numen, né? De terminar um processo, seja de Signavio, de LeanIX, de qualquer transformação, com um incentivo muito grande ao engajamento. Porque a força natural das coisas é dela se deteriorar, dela parar, dela voltar para o status anterior. Agora, se você cria essa camada, né, de como que a gente cria esse engajamento, né, como que a gente cria renovar esse assunto, falar de novo desse assunto, como que isso se torna relevante, como, resumindo, né, isso se torna o dia a dia daquela empresa. Não é mais uma coisa assim, eu tenho também que fazer, não. Esse faz parte do meu fluxo. Eu já começo a minha semana olhando para os fluxos. Eu sei que ali é uma fonte confiável, é uma fonte onde eu posso me comunicar, onde eu posso aprender, onde eu posso também compartilhar conhecimento, né? Tornar relevante. Por isso passa muito no Change Management, não de novo, não tem como Então, escapar. aqui tá borbulhando, Francisco. Eu vi Me permite sua falar? expressão. Tô aqui, deixa eu... Não, mas acho que até linkando um pouco com o nosso escopo de change, assim, o que a gente está provocando no mercado, Rodrigo, é um change não só para projeto, não é um change projetual, é um change cultural, que passa desde gestão de mudança em processos, de gestão de mudança porque a gente toca a experiência, depois a gente vai divulgar, a gente tem até uma mandala da nossa metodologia, que é justamente isso. E aí acho que você tocou num ponto importante, que tornar relevante, mas isso a gente precisa fazer uma mudança, inclusive em muitas empresas, cultural, para que isso realmente se torne relevante, né? Então, por isso que borbulhou gestão de mudança aqui. E não tem jeito, gestão de mudança está no meu coração, Francisco. Mas enfim. Desconecta, é verdade. Total, porque não é o projeto, não é o processo, né? Não é só a experiência, também é a cultura, enfim, tá tudo ali. Muito bom. Acho que muito da fala do Rodrigo, para mim ficar claro que os ganhos são coletivos, são individuais. E, Rodrigo, olhando e mandando um recado para o público de RH, quando que eles podem começar? Qual que é o primeiro passo que o universo de RH poderia dar, o caminho, né, de conhecer, explorar um pouco mais essas ferramentas que a gente acabou de citar aqui? Perfeito, muito bom. Hoje tem algumas fontes, né? Falar ali para a câmera olhando para o pessoal. Tem algumas fontes muito interessantes. Os próprios materiais que a SAP disponibiliza, os conteúdos, treinamentos, vídeos, né? O próprio canal de YouTube da SAP frequentemente tem muitos vídeos bons.
vou falar dos vídeos que eu faço também, que foi o que gerou a nossa proximidade. Então, eu tô no LinkedIn, Rodrigo Ramos Cordeiro, tem bastante vídeo ali que eu compartilho, né, sobre transformação de negócios, principalmente ali Signavio, LinaX, e agora sobre o Alchemy, que é essa plataforma de adoção também. Mas assim, pensando em start mesmo, né, eu vejo de novo a importância, né, de como vocês assim terem essa área, ter essa relevância, né? Hoje na Nume a gente também tem essa área também, né? A gente chama de Discovery, às vezes os nomes um pouquinho diferentes, mas de despertar para o que a gente chama do o desconhecimento desconhecido, né? Despertar, e aí tem que ter uma certa ousadia, né? De falar assim, poxa, de questionar as formas como a gente já faz as coisas, né? Então, buscar conhecimento é importante, entender um pouco mais sobre Signavio, sobre a solução, sem dúvida nenhuma, isso vai despertar, vai trazer muito insight, mas ter intencionalidade, né? Eu acho que assim, como eu falei em algum momento aqui, se a gente deixar as coisas pelo fluxo natural, as coisas paralisam, as coisas voltam para um conforto. Então, e aí um convite principalmente para lideranças, né? As lideranças entenderem a importância da transformação de negócios, né? De investirem realmente tempo, de investir recurso também em soluções como essa. Então é muito legal ver vocês também com essa iniciativa, com essa área, né, relativamente nova, mas que já tem crescido essa demanda. Há sinais no mercado de muitas empresas. Eu acredito que a gente vai ter uma onda aí muito grande até de vamos ter que correr para conseguir atender todo mundo. Eu acredito nisso. Acho que tem esse despertar mesmo, né? Mas acho que o convite prático de conhecimento, conteúdos da SAP, esses conteúdos que eu divulgo, e tem muita gente boa também falando do assunto aí na internet. Mas mais prático mesmo, é intencionalidade, né? Sair do, e se um dia a gente fizer? Não, vamos começar a experimentar. E começar a experimentar, né? Como eu comentei aqui, às vezes a empresa que foi pro Rise, ela tem licenças em casa ali. Ela tem licenças em casa, pode entrar em contato com vocês, se for um cliente da base de vocês. Sim. Se for da nossa base também, pode entrar em contato com a gente apoiar nessa iniciativa e começar a experimentar. Esse AP deu isso daí para experimentar realmente, né? Para você utilizar e começar a ver o valor, né? E lógico, né? Continuidade. Change Management é isso, é continuidade, Isso. não desistir nos primeiros desafios, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. Legal. Quer fechar, Lili? Não, acho que a gente não pode continuar falando Pode, aqui claro. Foi muito bom. de Isso que a gente processo, teve meia então. hora antes ali, que a gente De tinha que ter gravado. BPM, acho que ficaríamos aí mais uma hora, né, Francisco? Sim. Não, da minha parte, eu gostaria de agradecer o Rodrigo, você pela iniciativa também, Francisco. Então, quando fomos aí desafiados, o Francisco já tinha uma familiaridade com o processo. Isso facilitou para a gente poder acelerar um pouquinho o nosso processo de desenvolvimento e de desenvolvimento da área, né? Então, a gente vem muito falando sobre gestão de mudança, que é uma das torres. Hoje o Francisco nos provocou para falar de processo e do Signavio junto com o Rodrigo, né? Teremos outros conteúdos aí, mas não vou dar spoiler. Legal. E eu queria agradecer, Rodrigo, pela bom. presença, Francisco também por me convidar, me permitir fazer parte desse momento aí Legal. para falar também de um assunto que está ali sobre domínio, né, do senhor Francisco Pereira. Muito obrigada. Eu tenho comigo que bacana é que os semelhantes se atraem. O Rodrigo fala muito de livro, e a Leila sabe, eu sou amante dos Legal. livros. É isso. Não é por menos que eu tenho uma filha historiadora, né? E olhou tantos livros ali. E agradecer, né, Rodrigo, a sua gentileza. Legal. Tem algo que também me conecta muito, que eu vejo que você tem prazer de compartilhar conhecimento. Isso também está comigo todos os dias. E pedir para Deus continuar te abençoando, Sim. tá? E Legal. que outras agendas Com certeza. a gente possa realizar juntos. Que legal. Muito obrigado. Poxa vida, muito obrigado. A gente acredita muito em missão, né? Em coisas que são, às vezes, transcendentes aí. E eu tenho é muito nessa linha mesmo. Por que que eu sinto tanta alegria em compartilhar, né? Eu, mais ou menos, rabisquei um dia, escrevi uma missão e ela tem algo mais ou menos como trazer conhecimentos, às vezes complexos e dispersos, de uma forma simples para compartilhar com as pessoas. É mais ou menos essa, uma missão. Não está muito bem escrita, mas é isso. Pegar conhecimentos diversos, às vezes complexos, transformar em algo acessível, didático e compartilhar com as pessoas. Então,
essa é uma ótima oportunidade de cumprir minha missão. Então, meu flow tá no máximo Ai, aqui. que Gratidão enorme a vocês. Gratidão também ao pessoal da Numen também, que né, por essa parceria toda também autorizou que eu estivesse junto com vocês. E eu tenho certeza que essa parceria aí tem tudo a ser cada vez maior. E acho que deixar um recado pro pessoal, né, Francisco, né? Se precisar aqui nos contatar, né? Porque a gente tá com super suporte aí também do Rodrigo, do pessoal da SAP, para falar de processo, para falar de Signável. Então, como eu falei, a gente tá com uma alta demanda de assessment, ainda não é no ponto de Signável, mas a gente tá de portas abertas. Total. A gente já sabe de alguns clientes de base que também tem esse pacote inicial Legal. e que a gente pode iniciar esse trabalho. Ótimo. E estamos ansiosos para isso, né? Certeza. Essa troca ela é fundamental, né? A gente está em vários momentos, em segmentos diferentes, conhecendo pessoas, RHs diferentes. É rico esse conteúdo, né? Essa troca E com certeza pode nos procurar para, de repente, a gente sinalizar ali a melhor prática, enfim. Levar o Rodrigo para Certeza. conversar. Levar o Rodrigo Com pra... certeza, vamos juntos. Muito bom. Isso aí, muito obrigada. Obrigado. Pessoal. Olha, Ó, cravadinho. cara, pode tirar uma... Já, se não mandou nenhum recado, nada. Já fizemos. Foi Pode escondido, tirar uma né? foto, uma hora redonda. cara. Viu? Caramba, vocês Processo, Beleza, cara. né? Processo, Vou cara. querer falar, não vai passar as redes dele, não vai falar nada. Já não vai falamos, falar. já falamos. Foi falando dentro, É. escondidinho. Você pulou muita pergunta? Não, Não? Eu acho que foi entrando nos que assuntos. foi né? entrando. Foi conectando, Legal, né? Muito legal. Não, as perguntas